Glória a Deus, cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Renato, da Igreja de Formosa, que é dirigida pelo nosso amado pastor Arnaud, a quem agradeço pela oportunidade. E agradeço também ao pastor Gideon Júnior, ao pastor Luíde e a todos os obreiros do ministério que participam deste projeto e que são laboriosos trabalhadores da obra de Deus. Hoje nós chegamos ao capítulo 29, e após definir no capítulo 28 quem seriam os sacerdotes, que tipo de vestes eles deveriam utilizar no serviço sagrado, agora no capítulo 29 nós chegamos ao momento em que Deus determina os preparativos para a consagração dos ministros da antiga aliança, os quais seriam responsáveis por interceder pelo povo diante da sua presença. Irmãos, Deus estabelece uma única solenidade de consagração para mostrar ao povo a importância do sacerdócio e para imprimir na memória dos sacerdotes de que eles estavam a serviço de um Deus extremamente santo e zeloso, bem como para lhes mostrar a necessidade de uma vida de pureza, consagração e santidade contínua para ministrar no tabernáculo local da habitação de Deus entre o seu povo. Moisés, portanto, seria o grande mordomo da casa de Deus, que distribuiria a função no tabernáculo e faria todo o ritual de consagração de Arão e de seus filhos. Do versículo 1 ao versículo 3, o Senhor ordena a Moisés para que apresente Arão e a seus filhos nesse rito de passagem e de iniciação do ministério mais importante em Israel, para que o povo soubesse quem eram os seus escolhidos para servi-los nas cerimônias de purificação diária. Primeiro, irmãos, era necessário santificar os sacerdotes, tomando um novilho e 2 cordeiros sem máculas ou defeito algum, símbolos da pureza do Filho de Deus, para que pudessem morrer no lugar de Arão e de seus filhos, e fazer expiação por seus pecados antes de ordená-los ao serviço sagrado. Além dos 3 animais, eram necessários um pão asmo, que é símbolo de Cristo, o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo, e alguns pães achatados e ungidos com azeite, os quais deveriam ser colocados numa cesta e oferecidos ao Senhor quando os 3 animais fossem juntamente imolados. Dos versículos 4 ao 9, começa-se o ritual de purificação com água e a mudança de vestes. O Senhor diz a Moisés: traga Arão e a seus filhos à entrada do tabernáculo para que eles se lavem. Antes de tudo, era preciso a lavagem das impurezas do corpo para que pudessem se vestir das vestes sagradas. O corpo dos sacerdotes representa, portanto, o corpo de Cristo, que é a igreja, da qual Paulo fala em Efésios, no capítulo 26 e 27, que Cristo, a fim de santificar a igreja, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, apresentou a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou mácula ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. E para entrar na presença de Deus, Cristo purificou a igreja, lavou o seu próprio corpo para santificá-la de toda a impureza provocada pelo pecado. Assim, irmãos, da mesma forma que Moisés lavou o corpo de Arão e de seus filhos para lhes apresentar a Deus como ministros no santuário terrestre, Cristo nos lavou com seu sangue para apresentar-nos a Deus em seu ministério no santuário celestial. Depois da purificação pela água, símbolo da purificação pela palavra de Deus, Moisés vestiria Arão e seus filhos com vestes novas. Arão recebeu o manto sacerdotal, que nós já estudamos, as vestes de glória, contendo o éfode de linho, o peitoral do juízo, as ombreiras, o manto azul, o cinturão roxo e a coroa de santidade. Essas vestes falam da glória e da realeza de Cristo como sumo sacerdote supremo e eterno. E após vestir o sumo sacerdote, Moisés vestiria os 4 filhos de Arão com as túnicas de linho fino, o cinturão sobre os seus lombos e as mitras sobre as suas cabeças, para que fossem consagrados a Deus, para que eles o servissem para sempre. Arão ele vestiria a grande mitra, que representa a coroa da santidade, e os seus filhos então usariam gorros simples, que serviam como tiaras para ornamento e também para beleza.
Do versículo 10 ao 14 é feita a cerimônia da oferta pelo pecado, a qual inicia-se com a morte do touro que era trazido diante do tabernáculo à porta da tenda da congregação, onde seria este um substituto para saldar a dívida dos pecados para com Deus e para fazer expiação pelos pecados dos sacerdotes e de suas famílias. Nesse ato, irmãos, Arão e seus filhos colocariam as suas mãos sobre a cabeça do touro, sobre o qual simbolicamente fariam a transferência ou a imputação de seus pecados, para que ele morresse em seu lugar. E depois, Moisés lhe cortaria a garganta e colheria o seu sangue numa tigela e marcaria as 4 pontas do altar, e o restante do sangue do touro seria derramado à base do altar. Já as gorduras, as entranhas, eram queimadas no altar como oferta de cheiro suave, e a carne, a pele e os excrementos eram queimados fora do arraial como sacrifício pelo pecado. O touro da oferta pelo pecado é um tipo de Cristo sobre o qual Deus imputou os pecados do mundo inteiro, cujo sangue foi derramado à base do altar, que é o símbolo da cruz do Calvário. Este sangue nas pontas do altar refere-se ao poder do alcance desse sacrifício para a remissão dos pecados dos homens nos 4 cantos da terra. Do versículo 15 ao verso 18, era oferecido o primeiro carneiro como oferta pacífica, sobre o qual Arão e seus filhos fariam o mesmo ato de imputação, transferindo os seus pecados para o animal. O sangue do cordeiro era espalhado sobre o altar ao redor. Depois ele era partido e suas partes eram dilaceradas e queimadas sobre o altar de holocaustos. Em Isaías 53:5, o profeta aludiu que tudo o que ocorria com o cordeiro da oferta pacífica era uma figura do sofrimento do Messias, que foi traspassado, dilacerado por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O cordeiro da oferta pacífica era oferecido como oferta de cheiro suave sobre o altar de holocaustos. Quando a fumaça do sacrifício subiu ao céu, essa fumaça chegava até as narinas de Deus, e para ele era como se fosse um aroma suave. Para os homens, a fumaça representava um cheiro de morte, mas para Deus era cheiro de vida. E Paulo explica isso em Efésios 5:2, que o cordeiro da oferta pacífica era um tipo de Cristo. Foi ele quem nos amou e se entregou a si mesmo por nós a Deus como oferta de sacrifícios e cheiro suave. Dos versículos 19 ao 21, é a vez do segundo cordeiro ser apresentado a Deus como oferta de consagração dos sacerdotes. Arão e seus filhos, semelhante ao que fez com o touro e o primeiro cordeiro da oferta pacífica, faria o terceiro ato de imputação sobre a cabeça do cordeiro da consagração e novamente transfeririam seus pecados a ele. Esse cordeiro também seria imolado e o seu sangue agora seria posto sobre a grelha, sobre a orelha e sobre os polegares direito das mãos e dos pés dos sacerdotes. O sangue no ouvido era para lhes mostrar que eles deveriam prestar atenção constante aos mandamentos e às leis de Deus e ensiná-los ao povo. Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E não há como ser um ministro fiel se este ministro não estiver atento à voz do Altíssimo. E o sangue sobre os polegares das mãos e pés direitos é para mostrar aos sacerdotes a necessidade de retidão no serviço e para alertá-los sobre o dever de caminhar na presença de Deus sem se desviar para o caminho dos ímpios. E com o sangue do cordeiro da consagração, Moisés misturaria o óleo da unção, borrifaria da cabeça aos pés dos sacerdotes para santificá-los, tanto as suas vestes quanto seus corpos deveriam ser salpicados com o sangue do cordeiro e com o óleo da unção para que se tornassem santos. Isso nos remete ao fato de que sem a unção do Espírito Santo e sem o sangue do cordeiro sobre nós, ninguém estará apto a realizar qualquer tipo de trabalho na obra de Deus. Todo o nosso revestimento deve vir do sangue de Cristo e da unção do Espírito Santo. O sangue e o óleo salpicado sobre eles serviam para intensificar a gravidade do pecado e de seu castigo.
era uma evidência visível de que a vida havia sido levada e a ira de Deus sobre o pecado finalmente aplacada. Esses 3 sacrifícios tipificavam o substituto inocente, a pecaminosidade do ofertante e a entrega do culpado ao Deus e ao seu serviço, e a profunda humilhação da vítima que se tornou substituto. Os 3 sacrifícios falam de Cristo que, em um único ato, foi capaz de salvar o mundo inteiro e redimir todos os culpados e absolvê-los da ira de Deus contra o pecado. E do versículo 22 ao 28, irmãos, nós temos a ordem divina, que era para que Moisés retirasse todos os órgãos do carneiro da consagração e, juntamente com os pães asmos, ungisse-os com óleos e os entregasse nas mãos de Arão e seus filhos, para que oferecessem a Deus como oferta de movimento no altar, como oferta queimada. O significado da oferta de movimento era devoção e gratidão a Deus, mostrando que tudo que os sacerdotes tinham pertenciam a Deus. O peito e as coxas da oferta de movimento seriam santificados e assados no altar de bronze e dados a Arão e seus filhos como alimento diário. E isto seria um estatuto perpétuo em Israel. Os sacerdotes se alimentavam do peito, símbolo do amor de Cristo, que se entregou por nós, e se alimentavam da coxa, símbolo do juramento de fidelidade. Quando os homens estabeleciam um acordo de paz, colocavam as mãos debaixo da coxa um do outro, para que o juramento fosse validado e para que a palavra da aliança de ambos fosse mantida. O peito, portanto, fala de coração, onde estão os mandamentos divinos. E a coxa fala de fidelidade à palavra divina. E todos os sacerdotes, quando entrassem, eles precisavam ter o amor de Deus no coração e precisavam ser fiéis à palavra da lei para que não tropeçassem no seu ministério. E todos nós também somos chamados a guardar os mandamentos e viver apalavrados com Deus, de que seremos fiéis ministros aos seus eternos estatutos. Nos versículos 29 ao 30, são presenciados por todo o povo a instituição da linhagem sacerdotal. E pertenciam à classe sacerdotal em Israel o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas. E embora todos os levitas fossem da tribo de Levi, como nós já estudamos, somente dos descendentes de Arão é que se podiam tornar sacerdotes. Mas como Nadab e Abiú morreram no deserto, a linhagem seguia somente com Eleazar e Itamar. E vimos que após a morte de Arão, em Números, no capítulo 23 e 29, Eleazar, seu filho, herdou o sacerdócio de seu pai, dando início a uma geração hereditária de sumos sacerdotes no meio do povo de Israel. E bem mais adiante, 2 sumos sacerdotes proeminentes da era de Davi eram Zadok, descendente de Eleazar, e Abiatar, descendente de Itamar, só para que os irmãos entendam como caminhou essa questão aí da obrigatoriedade da linhagem sacerdotal. Vemos na Bíblia que essa descendência se alternou por toda a história de Israel. Por isso, analisando essa linhagem, o escritor aos Hebreus nos diz que se Cristo estivesse na terra, ele nem mesmo um sacerdote seria, pois era descendente da tribo de Judá, da qual Moisés nunca havia ordenado sobre qualquer tipo de sacerdote. Mas o escritor nos diz que ele foi eleito sumo sacerdote de uma linhagem superior, pois foi constituído por Deus sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Os filhos de Arão foram feitos sacerdotes em grande número e hereditariamente, porque pela morte eles eram impedidos de permanecer. Mas o escritor aos Hebreus nos diz que Cristo, porque permanece para sempre, ele tem um sacerdócio perpétuo e vive sempre para interceder por aqueles que por meio dele se achegam a Deus. Do versículo 31 ao 35, nós temos os últimos passos para os rituais de consagração de Arão e de seus filhos. O carneiro da consagração agora seria tomado e cozido a sua carne no lugar santo, não no lugar santo do tabernáculo, mas no altar de bronze que foi santificado pelo sangue dos 3 animais da consagração. Arão e seus filhos são ordenados a comerem o carneiro juntamente com o pão asmo que estava no cesto, junto à porta do tabernáculo.
e ninguém podia se alimentar da carne do cordeiro da consagração e do pão asmo, a não ser os sacerdotes. Estes eram alimentos de comunhão com Deus e, portanto, eram santos. E se alguém estranho ao sacerdócio comesse, seria morto. E trazendo para os nossos dias, o mundo não pode se alimentar de Cristo sem que este passe pela morte na cruz e o reconheça como seu único Salvador. Da mesma forma, o ímpio não pode celebrar a Santa Ceia, representada no pão asmo, a não ser que seja lavado pela água do batismo e redimido pelo sangue do Cordeiro da consagração, que simboliza Cristo, o nosso único e verdadeiro alimento espiritual dado pelo Pai Celestial. No versículo 36 e 37, irmãos, foi estabelecido o sacrifício diário, um novilho para fazer expiação pelos pecados dos sacerdotes e pelo altar, para santificá-los e consagrá-los diariamente a Deus. Irmãos, aqui parece que o altar e os sacerdotes estariam ligados de algum modo, da mesma forma que todos estamos ligados a Cristo por sua morte na cruz. Mas antes dessas liturgias diárias, o altar e os sacerdotes seriam submetidos a uma consagração de 7 dias, para depois serem utilizados na consagração e santificação do povo. Nós também, antes de qualquer ministração à igreja, devemos nos submeter a um período de consagração antes de ministrar a palavra de Deus em nossos cultos, para alimentar a vida espiritual do povo de Deus. Do versículo 37 ao 42, a instituição das funções sacerdotais e o oferecimento dos holocaustos contínuos é o que nós vamos ver. E Deus ordena que os sacerdotes ofereçam diariamente no altar de bronze 2 cordeiros machos e sem defeito, todas as manhãs e todas as tardes. O primeiro cordeiro seria sacrificado às 9 horas da manhã e o outro cordeiro às 3 horas da tarde, apontando profeticamente para o horário da crucificação de Cristo no Monte Calvário, o altar da cruz. E os 2 cordeiros deveriam ser oferecidos com ofertas de vinho, trigo, azeite, juntamente, apontando para Cristo como nossa comunhão, alimento e santificação. E dos versículos 43 ao 46, Deus promete que os sacerdotes serão santificados por sua glória e que a partir das observações sacrificiais realizadas por eles, Deus habitaria no meio do seu povo e lhe seria o seu Deus. Irmãos, então, finalizamos aqui então o capítulo de número 29. Espero que os irmãos tenham entendido aqui todos os nossos objetivos. E aguardo os irmãos para que nós possamos estudar agora o capítulo 30, aqui também do livro de Êxodo. Deus vos abençoe e vos dê uma semana de paz e de alegria em nome de Jesus. Muito obrigado.